O assunto agora é política. O líder do governo Michel Temer na Câmara Federal, o deputado André Moura, do PSC de Sergipe, protocolou no último dia 15 uma proposta de emenda à Constituição que limita os gastos públicos. Pelo texto, o aumento dos gastos vai ficar limitado à variação da inflação oficial do ano anterior. O governo justifica essa medida como necessária para mostrar, aí ao mercado que há uma política de rigidez nos gastos públicos. O deputado André Moura está aqui com a gente, está aqui no estado e vai conversar com a gente aqui no Bom Dia Sergipe hoje. Obrigado pela presença, deputado. Bom dia. Eu que agradeço. Viu? Bom dia. Deputado, antes da gente falar dessa PEC aí, um outro ponto que eu gostaria de começar a nossa entrevista, o senhor foi nomeado como líder aí, foi aprovado logo depois de um processo aí de aprovação para o afastamento da presidente Dilma. A gente acompanhou isso durante um bom tempo e isso acabou travando um pouco a situação lá em Brasília, a questão das emendas, dos projetos e tal. Eu acredito que o senhor chegou com o desafio de tentar destravar essa situação toda, Como tem sido esse trabalho aí lá? Olha, como você me colocou, na Câmara, por exemplo, nós já tínhamos um bom tempo que nós não votávamos uma matéria sequer. Desde o final de abril, a Câmara não votava absolutamente nada. Então, a nossa primeira missão foi destravar a pauta. E nós conseguimos avançar e colecionando vitórias de lá até agora. Nós conseguimos aprovar matérias importantes, como a nova meta fiscal 2016, uma meta fiscal realista, com muita responsabilidade, com um déficit de 170,5 bilhões de reais, que é muito próprio do momento de crise que atravessa o país. Aprovamos matérias importantes como a DRU, que é a desvinculação das receitas da União, permitindo que a União, mas também os estados e os municípios brasileiros não fiquem engessados. E conseguimos, através da Câmara Federal, votar matérias importantes, como, por exemplo, muitas medidas provisórias. Mas o governo está andando. O governo começa a responder de forma positiva à sociedade brasileira. A gente já começa a ver o mercado respondendo de forma positiva. As emendas dos parlamentares começam a ser liberadas. Somente na semana passada foram liberados mais de 4 milhões em média por cada parlamentar da Câmara Federal. Todos, inclusive os parlamentares de oposição, diferente do que o governo anterior fazia, que só liberava os recursos para os parlamentares da sua base. O governo do presidente Michel Temer liberou os recursos para as emendas de todos os parlamentares. Então, o país volta a funcionar, volta à normalidade, agora, lógico, em um momento difícil, de muita crise, da inflação chegando na casa dos 2 dígitos, a recessão da mesma coisa, 12 milhões de desempregados, fruto da política econômica incompetente do governo anterior. Mas o mercado dá sinais positivos. Você vê que o dólar caiu, a Bolsa de Valores reage de forma positiva, nós fechamos o PIB do mês passado já em alta. Isso é a política econômica que está sendo implementada do governo do presidente Michel Temer, que inspira credibilidade no mercado. Deputado, quando foi colocada essa situação aí dessa PEC que limita os gastos públicos, do que foi pensado, inclusive foi uma preocupação dos líderes que participaram da reunião, a questão das verbas para a saúde e para a educação, acho que são as áreas mais importantes, tem a segurança pública também, eu vou incluí-la aí. Como fica essa situação, dessa limitação de gastos, a situação da saúde, da educação, da segurança pública? Como fica isso? Olha, o presidente Michel Temer ele fez questão de deixar isso muito claro, principalmente na área de saúde e de educação. A área de saúde e educação, esse limitador de gastos não irá atingir essas duas áreas. Essas duas áreas, primeiro que elas têm limite constitucional previsto na lei, de investimentos obrigatórios em todas as esferas de poder, municipal, estadual e federal. Mas o presidente Michel Temer deixou claro que essas áreas não terão limitador. Todas as demais áreas, obviamente, elas terão até mesmo no momento que atravessa o país. Esta é uma matéria, Lidervan, que todos os governos anteriores sempre discutiam a possibilidade de pautá-la, mas nunca teve a coragem de fazer, porque ela corta na própria carne. Você está limitando aquilo que o governo vai investir em todas as áreas, com exceção de saúde e educação. Mas você limita, mas você, acima de tudo, você preserva o que você investiu no ano anterior, corrigindo pela inflação, que passa a ser o limitador do ano posterior. Mais uma matéria de extrema importância, exatamente pelo momento que nós vivemos hoje no país. O senhor acredita que essa aprovação vai ser um pouco mais difícil? Vai ser necessário, um poder de persuasão vai ser necessário maior, para a aprovação? Olha, é uma matéria, digamos que mais difícil do que as outras que nós já apreciamos e já aprovamos. Mas depois que o próprio presidente Michel Temer fez questão, o que tem sido uma característica do governo dele, de dialogar, de conversar, diferente do governo anterior, não é que encaminhava as matérias, os projetos, as medidas provisórias, não dialogava com a base,
presidente Michel Temer tem conversado com a base e, logicamente, que isso facilita o nosso trabalho. Mas temos matérias que vai debater, vai necessário um debate maior, como essa, como, por exemplo, nós vamos ter no segundo semestre a questão da reforma previdenciária e trabalhista, que é outra matéria polêmica, mas que são matérias essenciais e fundamentais, volto a repetir, pelo momento que o país atravessa. Mas, logicamente, que eu tenho certeza que a consciência da importância maior dos parlamentares para matérias como essa serem aprovadas, para poder tirar o país da crise e retomar o crescimento, tenho certeza que nós iremos com um debate maior, como já disse, mas aprová-las. Deputado, eu vou aproveitar a presença do senhor aqui no Bom Dia Sergipe para falar de uma outra situação, porque quando o senhor assumiu e foi nomeado como líder do governo na Câmara, automaticamente surgiu uma visibilidade maior e acabaram vindo à tona aí questões como, por exemplo, o fato do senhor ser réu em 3 ações penais no Supremo, sob acusação de dinheiro público, tem também outros 3 inquéritos, foi toda uma polêmica que veio à tona depois disso. Eu queria aproveitar a oportunidade para o senhor falar um pouco sobre essa situação, esclarecer isso. Olha, todos esses processos são processos de improbidade administrativa, não é, que nós fomos alvo, que não foi da minha gestão enquanto prefeito de Pirambu, e sim das acusações do prefeito que foi o nosso sucessor, que não conseguiu provar nenhuma delas. Tanto é que nós fomos absolvidos de todas elas, mas quando foram protocoladas essas ações, ao mesmo tempo que foram ações de improbidade administrativa, foram ações também criminais. E do mesmo jeito que nós fomos, não é, inocentados nas ações de improbidade administrativa, não temos dúvida que seremos também dessas que estão tramitando. Mas, lógico, como você bem colocou, nós passamos a ser vitrine e é óbvio que quando você assume um cargo importante, tem status de ministro, não é, que você conduz todas as matérias do governo, que você coordena uma bancada de mais de 380 deputados, que você recebe uma missão importante como essa, de um estado pequeno como o Sergipe, que nunca teve nenhum parlamentar ocupando um cargo como esse na esfera federal, obviamente que isso você passa a ser alvo até mesmo daqueles que não aceitam, que sempre tiveram parlamentares do Sul e Sudeste, não é, assumindo uma missão tão importante como essa. Mas eu entendo que nós estamos conseguindo provar aquilo que eu dizia naquele momento, que a minha resposta seria com trabalho. Nós conseguimos aprovar todas as matérias que o governo encaminhou até o presente momento na Câmara Federal e temos recebido outras missões, como, por exemplo, coordenar, não é, a divisão dos cargos federais nos 27 estados, não é, de participar hoje do Conselho Político do presidente Michel Temer, de participar hoje do Conselho Setorial do Governo. Então, tudo isso, obviamente, que lhe torna uma vitrine maior. Mas nós estamos com muito trabalho, vencendo tudo isso, estamos dando resultado positivo para o governo e para o país, e tenho certeza que, né, como foi em todas as outras ações, nós vamos comprovar aquilo que sempre dissemos, que não temos nenhuma participação, mesmo porque, enquanto gestor público que foi, durante 8 anos como prefeito de Pirambu, 4 anos como primeiro secretário da Assembleia, que é ordenador de despesa, e 2 anos secretário de Estado, ou, portanto, durante 14 anos como gestor público, todas as minhas contas, no Tribunal de Contas do Estado e no Tribunal de Contas da União, foram todas elas aprovadas. Para a gente encerrar, deputado, eu gostaria de falar rapidamente sobre uma situação. Que o senhor passou a ser investigado também pelo STF um dos inquéritos da Lava Jato por causa da questão da ligação com Eduardo Cunha, enfim. Eu queria também que o senhor falasse um pouco sobre essa situação agora, que é um outro ponto também muito polêmico que a gente está vendo aí. Mas que a própria imprensa, como já viu que o fato de terem me colocado na Lava Jato não tem muito sentido, até a própria imprensa nacional já esqueceu isso e nem aborda esse tema. Mesmo porque eu não fui colocado na Lava Jato por ter sido envolvido em nenhum esquema de corrupção, por estar citado em nenhuma delação, por estar citado em nenhuma gravação de todo esse escândalo de corrupção do país. Muito pelo contrário, se eu tivesse o que temer, eu não enfrentaria o que eu enfrentei. Eu fui, sem sombra de dúvidas, talvez o parlamentar mais contundente durante toda a CPI da Petrobras. E eu fui citado porque a Procuradoria-Geral da República quer saber o porquê eu fui tão incisivo, segundo eles, tão agressivo, não é, com um dos delatores da Petrobras, réu confesso do esquema de corrupção. E aí me pediram a investigação para saber o porquê eu fui tão duro e tão incisivo. E o que eu disse foi o seguinte, que para saber, e disse isso numa coletiva de imprensa, que a Procuradoria-Geral da República não precisava me pedir investigação para saber, porque eu já podia responder o porquê. Fui porque o cidadão lá é um réu confesso desse esquema de corrupção do governo anterior, do governo PT. Então, fui e continuarei sendo, porque não tenho nada a temer. Porque se tivesse, não estaria tendo a postura que tive. Então, quanto à Lava Jato, pode me investigar.
de todos os sentidos, porque nada tem a ver, mesmo porque quando do esquema de corrupção, eu nem fazia parte da Câmara Federal, é impossível estar participando de qualquer esquema. Um ponto rapidamente, mas como o senhor avalia, como o senhor acredita na inocência de Eduardo Cunha, como que o senhor vê essa questão? Olha, a questão do presidente afastado Eduardo Cunha é o que eu sempre disse e volto a repetir. Eu nunca disse que Eduardo é inocente ou que ele é culpado. O que eu sempre disse e que eu sempre defendi foi que o trâmite do processo dele pudesse ser um trâmite que tivesse toda a previsão regimental da Câmara. O que queriam no primeiro momento era caçá-lo sem que ele tivesse direito à ampla defesa, como ele teve no Conselho de Ética, e aí, obviamente, ele perdeu a votação no Conselho de Ética. Agora, cabe a ele um recurso, que ele entrou com recurso, que será pautado na próxima semana. Então, o que eu sempre disse é que ele não podia ser acusado de forma antecipada. E, obviamente, que o resultado de todo esse processo, não é, se for pela condenação, e se for comprovado que ele realmente tem, não é, envolvimento com o escândalo, que ele seja cassado do processo do mandato de deputado federal e, obviamente, que ele possa sofrer todas as sanções previstas na lei. Agora, o que nós não podíamos aceitar, e eu e muitos outros parlamentares não aceitavam, que ele fosse condenado de forma antecipada, mas que agora, obviamente, que o plenário da Câmara possa dar a ele aquilo que está previsto na lei. E se ele tem envolvimento, que ele perca o mandato. E se ele conseguir comprovar a inocência, o que é difícil, obviamente, que ele se mantenha deputado federal. Deputado, muito obrigado pela presença aqui no Bom Dia, pelos esclarecimentos e sucesso aí. Tá bom, muito obrigado, eu que agradeço pela oportunidade. Muito obrigado, bom dia.